aí, galerinha, vamos a mais um vídeo de potencial elétrico. Agora vamos resolver o exercício número 3 da página 59. E ele diz o seguinte: no diagrama, os pontos A e B da hipérbole equilátera representam respectivamente os potenciais elétricos em função das distâncias relativamente a uma partícula eletrizada com carga Qzão imersas no vácuo de K0 igual a 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então aqui a gente tem um gráfico, que eu já vou explicar um pouquinho melhor ele. A letra A pede qual o valor de Qzão. A letra B pede quanto vale o potencial elétrico no ponto B. E a letra C pede qual a diferença de potencial entre os pontos A e B. A princípio, essa questão pode parecer difícil, mas na verdade não é. Não tem nada de segredo nela. O que a gente tem que entender? A primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui a gente está se tratando de um gráfico. Então, quando a gente tem um gráfico, a gente tem duas informações principais. A informação que é nos trazida pelo eixo Y e a informação que é nos trazida pelo eixo X. Aqui no eixo Y, a gente tem valores de potencial elétrico dados em uma base de 10 na 4 volts. Ou seja, qualquer valor que esteja aqui no nosso eixo Y, ele estará vezes 10 na 4 volts. E o nosso eixo X está nos trazendo valores de distância em metros. Então, pessoal, aqui a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Quando a gente olhar para esse gráfico, a gente tem que visualizar a seguinte situação. Tá? Na situação A, o que a gente tem? A gente tem uma carga Qzão, criando um campo elétrico, consequentemente, criando também um potencial elétrico, certo? E a gente está analisando um ponto a 1 metro de distância dessa carga Qzão. Então, aqui, a uma distância de 1 metro, a gente sabe que nesse ponto aqui, ó, a 1 metro, o nosso potencial elétrico, então vou chamar de VA, que é o potencial do ponto A, vale 7,2 vezes 10 na 4 volts. Esse daqui é a situação A. E na situação B, a gente tem a mesma carga Qzão, certo? Só que a gente está analisando um ponto não mais a 1 metro, mas um ponto a 3 metros de distância dessa carga Qzão. O desenho ficou meio torto, não dá nada. Então aqui, 3 metros de distância. Nesse caso, eu vou chamar esse potencial de potencial B, que é o potencial do ponto B, e esse potencial eu não sei quanto que ele vale. E eu também não sei quanto vale essa carga Qzão, tá ok? Quando a gente olhar para esse gráfico, a gente tem que imaginar essas duas situações. Então, na alternativa A, ele nos pede o valor de Qzão. Como que eu vou encontrar o valor de Qzão? Para encontrar esse valor, eu tenho que escolher um desses dois pontos, ou o ponto A ou o ponto B, mas eu não posso escolher arbitrariamente. Eu tenho que escolher um desses dois pontos, mas que seja um ponto que eu tenha tanto o valor de potencial quanto o valor de distância. Porque eu sei que eu posso usar, nesse caso, a relação que diz que o potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes carga Qzão dividido por distância. Logo, se eu escolher o ponto B, por exemplo, vai me faltar informação. Porque eu não sei quanto que vale o potencial nesse ponto, eu sei quanto que vale a constante eletrostática, eu não sei quanto que vale o Qzão e eu sei quanto que vale a distância. Logo, eu não posso usar o ponto B. Então, o ponto que eu vou escolher para calcular a carga Qzão é o ponto A. Então, eu vou utilizar o potencial de A é igual a constante eletrostática vezes carga Qzão dividido pela distância A, certo? Substituindo, eu vou ter o seguinte: o potencial de A eu sei que vale 7,2 vezes 10 na 4 igual a constante eletrostática, que como está no vácuo, vale 9 vezes 10 na 9, vezes carga Qzão, que é o que eu quero encontrar. Tudo isso dividido pela distância A, que é a distância que vale 1 metro, certo? Logo, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, eu vou ter 7,2
vezes 10 na 4 é igual a 9 vezes 10 na 9 vezes Qzão. Se eu quero encontrar o valor de Qzão, eu vou ter que passar esse 9 vezes 10 na 9 para cá dividindo, porque é o que está me atrapalhando. Logo, eu vou ter 7,2 vezes 10 na 4 dividido por 9 vezes 10 na 9 é igual a Qzão. Então, nesse caso, Qzão vai ser igual, fazendo 7,2 dividido por 9, isso vai me resultar em 0,8. Eu mantenho a base 10, como vocês já sabem, e faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, 4 menos 9, isso vai me resultar em menos 5. A unidade de carga é coulombs. Mas isso também é a mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 6 coulombs. Esse é o valor da carga Qzão, certo? Partindo para a letra B, ela nos pede o seguinte: quanto vale o potencial elétrico no ponto B? Como a gente já sabe agora o valor de Qzão, fica muito fácil encontrar o potencial do ponto B. Logo que ele vai ser constante eletrostática vezes carga Qzão dividido pela distância B. Então, o potencial elétrico no ponto B vai ser igual a 9 vezes 10 na 9 vezes a carga Qzão que eu acabei de encontrar e vale 8 vezes 10 na menos 6, tudo isso dividido pela distância B, que é, olhando aqui no gráfico, 3 metros. Então, dividido por 3. Nesse caso, galerinha, a gente tem duas possibilidades de continuar esse problema. Ou a gente multiplica primeiro e depois divide, ou divide primeiro e depois multiplica. Eu prefiro dividir primeiro. Então, fazendo 9 dividido por 3, isso vai me resultar em 3 vezes 10 na 9 vezes 8 vezes 10 na menos 6. Então, percebam que foi essa divisão aqui que a gente fez. 9 dividido por 3. Logo, agora, para encontrar o valor do potencial, é só multiplicar esses dois valores. 3 vezes 8 vai me resultar em 24. Mantenho a base 10 e somo os expoentes. 9 mais menos 6 vai ser igual a 3. A unidade de potencial é volts. E, para ficar com o mesmo índice do potencial de A, eu vou transformar esse 10 na 3 em 10 na 4. Logo, esse potencial no ponto B vai ser igual a 2,4 vezes 10 na 4 volts. Para quem ainda não sabe fazer essas transformações de potência de 10, assistam os vídeos que eu fiz de potência de 10, que vocês vão aprender rapidinho. Para finalizar esse problema, só nos falta a letra C, que pede qual a diferença de potencial entre os pontos A e B. Nesse caso, eu vou ter que calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Para calcular a diferença de potencial entre A e B, é só eu subtrair o potencial de A do potencial de B. Nesse caso, é só substituir os valores que eu tenho. Então, potencial de A vale 7,2 vezes 10 na 4, menos o potencial de B, que é 2,4 vezes 10 na 4. Lembrando que qualquer soma ou subtração de potência de 10, a primeira coisa que eu tenho que conferir é se os expoentes de 10 estão iguais. Como está igual, é só eu efetuar a operação. Então, 7,2 menos 2,4 vai me resultar em 4,8 vezes 10 na 4 volts. E aqui acabamos o problema. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aí embaixo e comentem o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima.